Os Evangelhos Apócrifos. A Bíblia, que foi censurada. Quando falamos da Bíblia, muitas vezes pensamos em um livro sagrado, completo e imutável. Uma coleção de textos que, desde o princípio do cristianismo, teria sido transmitida fielmente até nós. Mas a realidade é bem diferente e muito mais complexa do que a maioria imagina. Existe uma parte oculta dessa história, uma parte que foi censurada, escondida e suprimida: os Evangelhos Apócrifos. Os chamados Evangelhos Apócrifos são livros antigos, escritos nos primeiros séculos do cristianismo, que narram a vida, os ensinamentos e a missão de Jesus Cristo. No entanto, eles foram rejeitados pela Igreja Oficial e deixados de fora da Bíblia que conhecemos hoje. Esses textos apresentam visões alternativas de Jesus, de sua mensagem e de sua missão na Terra. Alguns retratam um Cristo mais humano. Outros revelam ensinamentos que poderiam ter mudado radicalmente toda a narrativa cristã. Mas por que esses livros foram escondidos? Por que a Igreja escolheu aceitar apenas alguns evangelhos e rejeitar outros? A verdade é que, nos primeiros séculos do cristianismo, existiam diversas interpretações sobre quem Jesus era e o que sua vida significava. Não havia um consenso. Grupos diferentes, gnósticos, judaizantes, cristãos paulinos, disputavam a narrativa. Era um verdadeiro campo de batalha teológico. Quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo no século IV, ele precisava de uma religião forte e unificada para sustentar seu império. Para isso, era necessário eliminar as divergências. Foi nesse contexto que o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., e outros concílios posteriores decidiram quais livros seriam considerados canônicos, isto é, aceitáveis, e quais seriam considerados heréticos, apócrifos, indignos de confiança. Entre os evangelhos rejeitados estão textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, o Proto-Evangelho de Tiago, entre outros. Cada um deles traz elementos que desafiam diretamente a narrativa consolidada. O Evangelho de Tomé, por exemplo, é uma coleção de ditos de Jesus que enfatiza o autoconhecimento como caminho para a salvação. Nele, Jesus declara: "Quem se conhece a si mesmo, conhece o Pai." Essa ênfase na busca interior entra em choque com a estrutura hierárquica e institucionalizada que a Igreja viria a desenvolver. O Evangelho de Maria Madalena retrata Maria não apenas como uma discípula, mas como a principal seguidora de Jesus, aquela que compreendeu plenamente sua mensagem acima dos próprios apóstolos. Isso ameaça a narrativa tradicional, que minimiza o papel das mulheres e reforça a autoridade apostólica masculina. Outros textos, como o Evangelho de Judas, apresentam ideias ainda mais polêmicas. Neste evangelho, Judas Iscariotes não seria o traidor, mas sim o discípulo mais fiel, que ajudou Jesus a cumprir sua missão ao entregá-lo. Uma visão totalmente oposta àquela perpetuada nos evangelhos canônicos. Esses escritos foram rotulados como heresia não apenas por suas ideias teológicas, mas porque colocavam em risco a autoridade centralizada da Igreja. Eles davam poder demais ao indivíduo, a experiência mística pessoal, em vez de a instituição eclesiástica. Um cristianismo baseado na revelação interior seria muito mais difícil de controlar do que um baseado em dogmas oficiais. Durante séculos, muitos desses textos foram perseguidos, queimados e esquecidos. Alguns sobreviveram apenas em fragmentos. Outros, como os encontrados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, foram preservados por comunidades dissidentes e só chegaram ao nosso conhecimento recentemente. A descoberta da biblioteca de Nag Hammadi foi um verdadeiro terremoto para o estudo da história cristã. Ali estavam cópias antigas de evangelhos apócrifos, tratados gnósticos e outras obras que mostravam um cristianismo diverso, plural e muito menos homogêneo do que a versão oficial sugere. O impacto desses textos é tão profundo que, se eles tivessem sido incluídos no Novo Testamento, toda a história do Ocidente poderia ter sido diferente. A maneira como pensamos sobre pecado, salvação, fé, autoridade religiosa,
Tudo isso poderia ter seguido caminhos totalmente diversos. O fato de que esses livros foram ocultados nos diz muito sobre como a história é moldada pelo poder. Não foi apenas uma questão de fé, mas uma decisão política. Consolidar uma narrativa única para manter a unidade e o controle. Hoje, ao conhecer os evangelhos apócrifos, somos convidados a refletir. Quantas outras verdades podem ter sido escondidas de nós? Quantas outras vozes foram silenciadas para que uma versão oficial triunfasse? Esses textos esquecidos nos lembram de que a busca pela verdade espiritual é muito mais complexa e muito mais rica do que aquilo que nos foi ensinado. A verdadeira fé talvez não esteja em aceitar passivamente o que nos dizem, mas em buscar, questionar e descobrir por nós mesmos o que existe além das palavras censuradas.